os amigos se afastaram, Clarencio cercou Zulmira de cuidados especiais, aplicando-lhe passes de reconforto. E aí a gente viu, né, a necessidade que Clarencio percebeu de Zulmira receber esse passe espiritual para fortalecer o seu corpo perispiritual, que é a doação de sangue, corpo físico, e no campo perispiritual também ser fortalecido através de passes. A injeção de sangue renovador lhe fizera grande bem. Pouco a pouco, acomodaram-se-lhe os centros de forças, né? Que os centros de forças no corpo físico é a relação que nós temos, né, para quem conhece o passe, no corpo perispirituais, os nossos chakras. Então, nós vamos do nosso chakra coronário até o nosso chakra genésico. Então, todos esses, né, o centro de força no corpo físico é relacionado aos órgãos. E no corpo perispiritual, esses órgãos é relacionado em forma de chakras, né, que ele chama, ou centros de forças. Desde a desencarnação do filhinho, a pobre criatura não desfrutava tão acentuado repouso quanto naquela hora. Desde que morrera, né, o filhinho de Zulmira, o Júlio, ela tinha ficado em estado prostrado, de desanimador, sofrendo muito. Chegou até a quase, né, desencarnar, por isso ter tido a necessidade da doação fluídica e da doação de sangue. Nosso instrutor recomendou a Odila preparar-se o pequeno Júlio para o reencontro com a mãezinha. Júlio, na pátria espiritual, não é, do Candário, onde ele estava, não é, repousando até novo reencarne, e o instrutor recomendou que Odila, que tinha sido a anterior mãe, fosse cuidar lá, porque iria receber a visita da atual mãe, né, que tinha perdido também ele, e esta visita para ser uma forma de recuperação também, devido ao sofrimento que ela estava passando. Então, nós vamos ver aqui que quando esse reencontro acontece, é uma maravilha, né? Ela vai se sentir bem melhor. Zulmira veloia buscando energias novas, né? Então, às vezes a gente, quando reencontra nossos entes queridos na pátria espiritual, em sonhos, nós nos fortalecemos, nos sentimos melhor, quando estamos muito tristes, deprimidos, por estarmos longe deles, né? Pela partida, pela mudança de plano. E enquanto nossa irmã se distanciava, um conforto para o coração, fala Elô, né? E enquanto nossa irmã se distanciava para o desempenho da missão que lhe fora cometida, o orientador falou otimista. Um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. É verdade, às vezes a gente acorda tão feliz, temos sonhos maravilhosos. Às vezes nós nem lembramos o que sonhamos, mas é uma felicidade, é uma tranquilidade para o espírito. Você passa o dia cantarolando, às vezes, as pessoas, nossa, como você está bem hoje. Você sonhou, e aquele sonho você às vezes nem lembra o que foi, mas te deu uma paz, uma tranquilidade, uma felicidade, uma harmonia tão grande, né? Então é isso aqui que ele está falando, né? Live, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda. Íamos responder, mas a doente, à semelhança das pessoas na hipnose profunda, levantou-se em espírito contemplando surpresa. Quer dizer, ela, né, dormindo, então o corpo se desdobrou e ela percebeu André e Clarencio no quarto e ficou surpresa. O olhar dela, admiravelmente lúcido, falava-nos de sua ansiedade maternal. Quer dizer, ela estava ansiosa. Perceberam pela forma como ela estava, né? Em querer o filho, vê-lo, ter contato com ele. Estava ali já naquela ansiedade. Quando ela despertou,
no mundo espiritual, né, que o espírito não fica doente, assim, no mesmo estado prostrado que o corpo físico, nesse caso aqui, ela já estava se recuperando, então ela percebeu os dois e achava que poderia ver o filho também, né? Sub-Zero, boa noite, seja bem-vindo. Clarencio afagou-a como se fosse a uma filha, rogando-lhe calma e fé. Desdobrava-se-lhe a preleção carinhosa quando partirmos. Então Clarencio, né, começou a conversar com ela carinhosamente e eles, né, amparando Zulmira, começaram a volitar, né, para o reencontro. E ela ainda não sabia que ia se reencontrar com o filho. Amparada em nossos braços, Zulmira volitou sem perceber. Ela nem percebeu que estava, né, flutuando, volitando, né, como se fosse voando. Então ela nem percebeu. Veja o êxtase em que ela estava, aquela tensão emocional. Não percebeu que não estava caminhando, que estava flutuando, seguindo no espaço para esse reencontro, e nem percebia nada ao seu redor também. Observei que o espetáculo magnificente da natureza não lhe feria a atenção. Introvertida, apenas a imagem da criancinha morta lhe ocupava a tela mental, né? Quando nós nos fixamos o nosso pensamento num ponto, numa situação, nós criamos, né, aquela ideia fixa, né? E nós não vemos mais nada. Isso também gera casos de obsessão sérias mas aqui nesse caso ela não estava, né, num processo obsessivo, mas sim é um processo de transe em que ela só tinha aquela imagem fixa na mente dela, que era o filho. Ela não pensava em outra coisa, só na criança, só em reencontrar essa criança, em revê-lo, né? Drigo, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. E ela nem percebeu, como ele diz, a natureza ao seu redor, não percebia nada. O lar da bênção mostrava-se maravilhoso. Flores de rara beleza coloriam a estrada e embalsamavam-na de suave perfume. Quase não sai a palavra. Aqui e ali, doces melodias vibravam no ar. A glória fulgurante do céu induzia-nos à oração de reverência e louvor ao Pai Celestial. Mas a pobre mulher que seguia conosco parecia insensível à excelsitude do ambiente, à face da tortura interior de que se via possuída, obrigando-me a reconhecer mais uma vez que o paraíso da alma, em verdade, reside onde se lhe situa o amor. Quer dizer, onde está o teu tesouro, né? Aí está o teu coração, fala Jesus. E nesse momento, a mente dela só tinha uma ideia, ela não percebia nada. Às vezes, acontece com nós, mas de situação diferente. Às vezes nós estamos tão preocupados com uma situação que nós saímos com aquele problema na mente e nós não conseguimos perceber mais nada ao nosso redor. Não conseguimos ver ninguém. Às vezes passamos por pessoas conhecidas e diz, fulana passou por mim, nem me deu atenção, nem falou comigo. Nós estávamos tão fixados naquela coisa na nossa mente, aquele problema, só com aquilo, que nós não ficamos cegos. Nós não conseguimos perceber mais nada ao nosso redor, né? Então, é isso que aconteceu aqui com ela. Ela não via nada de beleza, de maravilha por onde ela estava passando. Então, ela só estava com aquilo na mente, ela não conseguia enxergar. Ela via, mas não enxergava, né? É quando se diz ter olhos de ver. Então, você fica só cego espiritualmente. Sua visão está limitada. Então, foi isso que estava acontecendo momentaneamente com a nossa irmã, devido ao processo que ela estava passando, né? De sofrimento, de angústia, né? Como de
tristeza. É muito ruim esses sentimentos, né? A gente tá vendo o que é que causa em nós, né? A depressão faz isso. Na depressão, a pessoa deprimida não vê nada, só olha para si, não vê mais nada, por isso que se entrega, né? Fica entristecido. Reparei que para a devoção afetuosa de Zulmira não importava o rumo. Qualquer indagação perante aquela ternura atormentada resultaria inútil. Então não adiantava, né, falar, comentar nada com ela sobre o ambiente, sobre onde estavam, com o percurso que estavam fazendo, que não ia adiantar de nada. Creio que, se ao invés da refulgente luz do lar da bênção, apenas víssemos trevas, para aquele espírito agoniado de mãe, o quadro seria de verdadeiro paraíso, desde que pudesse reter nos braços o filhinho inesquecível. E uma coisa interessante, mãe, quando se preocupa com o filho, aquela preocupação, aquela coisa fixada, não vê nada realmente não, viu? A minha mãe era assim, então a gente é louco, é mãe, sabe o que é isso, né? Então mãe, quando tem preocupação muito com o filho, quando põe aquilo na cabeça, não consegue enxergar mais nada, por mais que calma, relaxe, vai dar tudo certo, mas enquanto ela não ver, não tocar, não perceber, não adianta você falar nada, né? É uma coisa interessante esse sentimento que a mãe tem, não é? Essa coisa, é como se tivesse medo de perder, é como se tivesse medo de aquilo fosse desaparecer, de aquela criança, aquele filho, né? Não pudesse estar mais ali com ela. É essa sensação, eu acho que é um pouco o apego isso também, né? Só quando coloca os olhos é que você vê, ele tá ali, tá tudo bem. Então isso eu acho que é o apego, né? Então, é isso que a gente vê aqui, a gente temos que começar a controlar isso, né? Francis, meu amigo, boa noite, que bom que você está aqui conosco, né? Então, e assim, porque nós não podemos nos colocar, aí a pessoa diz, quando você é mãe, você vai ver como é diferente, mas nós temos que perceber que somos espíritos, né? Somos individualidade e temos que deixar o outro se soltando aos poucos, porque ele tem que crescer. Aí quando chegar aquele momento certo, né, ele vai ter que caminhar. E nós vemos pessoas que ainda... Eu conheço uma mãe que a filha é uma adulta, já é formada, advogada, mas pense numa criança para ela, um bebê ainda. Trata, é porque mora, né, ainda é solteira, mora com os pais e tudo, mas trata como se fosse um bebê. Então, enquanto aquela filha, ela não vê, como ele colocou, não coloca os olhos, não sabe, não está bem, né? A preocupação é grande. E é o que está acontecendo aqui com a nossa irmã. Aí Elô comenta, eu comecei a fazer um trabalho em mim, pois se confio em Deus, como quero fazer mais que Ele? Agora estou um bocadinho melhor. Pois é, né? Somos filhos de Deus, então... Quem poderá definir com exatidão os indevassáveis segredos que Deus colocou nos corações que amam, né? Ninguém sabe o que está lá no coraçãozinho de cada um. Cada um que tem a forma, né, de expressar essa preocupação, esse sentimento de amor. Quando penetramos o berçário onde o menino repousava, sob a abnegada vigilância de Odila e Blandina, a sofredora mãezinha tentou arrojar-se sobre a criança sonolenta, sendo delicadamente advertida por nosso orientador, que a sustentou paternalmente, asseverando: Zulmira, não perturbes o pequeno, se o amas. É meu filho, bradou semi-desvairada. Não ignoramos que Júlio se asilou na terra em teu regaço, e por isso fomos teus companheiros na presente viagem, para que amenizes a tua dor. Entretanto, não admitas que o orgulho te ensombre a alma. Então aqui Clarencio chama a atenção porque assim que ela viu a criança quis ir pegar,
né? Quis ir para cima, colocar no braço, é meu filho, né? Está aí, queria tocar, se estava bem, queria senti-lo, né? Então ele diz que é filho dela, sim, mas que ela não pode, por egoísmo, né? Porque aí nós falamos o apego, né? É meu, é meu, é meu. Então, querer tocar e prejudicar, em vez de ajudar a criança, ia causar mais transtorno. Ele estava repousando, estava recebendo ajuda, né? Espiritual naquele momento, estava sendo ali auxiliado pelas duas irmãs ao lado dele. Então, deixasse ele repousar, só olhar não ia bastar, tinha que pegar, tinha que tocar, tinha que sentir, aconchegar, né? Então é isso que ele está fazendo com que ela perceba. Isso aí é um pouco de egoísmo, que ela tem que trabalhar isso, que ela tem que mudar esse pensamento. Porque, como ele diz, não ensombre a alma, quer dizer, ela não ficar com aquela sombra, com aquele sentimento, né, egoísta nela, que vai causar prejuízo tanto para ela quanto para a criança. Tina e Rogério, boa noite, meus amigos. Certamente o caminho materno é um tesouro inapreciável. Contudo, não devemos olvidar que todos somos filhos de Deus, nosso eterno Pai. Acalma-te, pede ao Senhor os recursos necessários para que o teu devotamento seja um auxílio positivo ao pequeno necessitado. Olha aí o esclarecimento, né? A necessidade da oração, de pedir a Deus que fortaleça, né? Eu sou a mãe, mas eu não sou, eu estou mãe momentaneamente, mas o Pai é Deus, né? Então é Ele quem sabe o que é melhor naquele momento. Tocada por essas palavras, Zulmira desfez em prantos. Ela, enlaçada afetuosamente por Odila, que tentava soerguer-lhe o ânimo, reconheceu a primeira esposa de Amaro e recordou a luta que haviam atravessado quando do afogamento do pequeno irmão de Evelina. Aí Zulmira reconheceu Odila. Odila foi a primeira esposa de Amaro e Zulmira foi a segunda. E no primeiro casamento, essa criança, né, que Odila tinha sido filho de Odila, tinha ficado com uma criança ainda pequena. Quando ela casou Zulmira com o Amaro, ela tinha muito ciúme do menino. E é por isso que ela, quando reconhece, né, ela recordou tudo o que aconteceu. Toda aquela situação em que ela saiu com a criança para a praia e não ficou vigilante, e por isso a criança morreu afogada. E ela lembrou de tudo isso. Evelina é a irmã, né, de Júlio, que está encarnada, que vive com Zulmira e Amaro. Então, quando ela lembrou disso, aí o que aconteceu? O remorso voltou a refletir-se-lhe na mente e, atribulada, exclamou: Odila, perdoa-me, perdoa-me. Agora vejo o inferno que te impus, despreocupando-me de teu filhinho. Hoje pago com lágrimas minha deplorável displicência. Ajuda-me, querida irmã. Sê para o meu Júlio a guardiã que não fui para o teu. Aí ela sentiu, né? Como diz, né, a lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos, né? Nós um dia vamos passar por aquela situação para sentir, para nos reajustarmos com as leis. Então aqui ela está pedindo perdão por não ter sido cuidadosa e pede para ela cuidar. Só que ela não sabe que a outra também era mãe daquele mesmo espírito em encarnação anterior, né? Landão, boa noite, meu amigo. A interpelada acariciou-a compadecidamente e a juntou.
Tem paciência, a aflição é um incêndio que nos consome. Paguemos à vida o tributo da conformação na dor, para que sejamos efetivamente dignas de socorro celestial. Então, gente, temos que ter muita paciência. Somos, a aflição em nós é um prejuízo muito grande. Nós geralmente somos, ansiosos demais. Então, isso é muito ruim e a ansiedade leva à aflição. E ele diz que é como se fosse um incêndio, aquilo vai aumentando, aumentando e nós não temos como parar, E ele diz assim: e beijando-lhe nos olhos, aduziu: enxuga as lágrimas que te fustigam inutilmente. A serenidade é o nosso caminho de reestruturação espiritual. Não te reportes ao passado. Vivamos o presente, fazendo melhor ao nosso alcance. Então é isso, nós não devemos nos ligar no passado. O que aconteceu em nossas vidas ficou para trás. Nós temos agora uma caminhada para que nós possamos melhorar, evoluir, crescer. De que adianta ficarmos apegados a situações, De que adianta recordarmos sofrimentos? Não vai nos ajudar. O que é que eu ficar aqui pensando em quem eu fiz sofrer, quem eu deixei de fazer sofrer? Eu podia ter feito melhor e eu não fiz. Então, se eu podia ter feito e não fiz, então eu agora tenho que fazer. Então, eu faço. Não adianta nós ficarmos pensando, apegados a sofrimentos que não vai nos ajudar. Uma reflexão de eu agi errado, tá certo, agi errado, mas agora vamos fazer o quê? Vamos tentar consertar o erro. Não é isso que a gente tem que fazer, Então, perdão é isso. A gente esquecer os nossos erros, de que adianta, isso ficar, como ele coloca, não se torturar, Tortura mental. Não adianta, você vai ficar se flagelando. Vamos seguir em frente, Estamos aqui juntos nessa caminhada para isso. Seja em qual situação for. Agora, porém, que sofro as agruras de minha prova, acentuou Zulmira em tom amargo, penso em teu anjinho. Quer dizer, ela agora que está sentindo na pele, como diz a história, aí ela está se lembrando do que a outra sentiu, É não voltar ao erro. O que a outra sentiu. Porque até então ela não tinha filho, tinha ciúme dos filhos da primeira esposa, e não foi mãe cuidadosa, E aí? Agora ela está sabendo a importância de ter cuidado com os filhos, É aquela tal história, não façais aos outros o que queres que faça para ti. Então a gente tem que tratar o outro sempre bem, como que nos tratassem. Por isso que Jesus diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Então aqui foi uma segunda esposa, tinha já filhos, então era ter cuidado daquelas crianças com muito zelo e carinho, apesar de que era uma aprovação do Júlio, ele teria que passar, mas mesmo ele tendo essa aprovação, a nossa irmã poderia ter tido um pouco mais de tolerância, de equilíbrio, já que é uma adulta, ter ciúmes de criança, isso foi o acontecido na situação. Odila, conchegando-a de encontro ao peito, conduziu-a para mais perto do menino adormecido e, indicando-o, aclarou satisfeita. Então, ela vai, pega ela, leva junto da criança para ela ver mais de perto o Júlio e vai esclarecer a situação que ela ainda não tem conhecimento. Ouve, meu filhinho é também o teu. Júlio de hoje é o nosso Júlio de ontem. Pesados compromissos com o pretérito obrigaram-no a aceitar as dificuldades do momento. Em nosso aprendizado de agora, teve a existência frustrada por 2 vezes, a fim de valorizar com segurança a bênção da escola terrestre. Então ela explicou, é o mesmo espírito. Teve no corpo de carne por 2 situações, ainda infantil, que teve que reparar.
né? Porque ele teve que se reajustar com as leis de Deus, devido aos pesados compromissos com o pretérito, que foram 2 suicídios que ele cometeu. Então, olha como foi colocado, pesados compromissos com o pretérito, né? Foi um compromisso pesado, ele cortou, né, a existência dele, e aí teve que reajustar. Então foram 2 reencarnações para reajustar essas 2 situações que ele cometeu o suicídio. Ante a companheira perplexa, acrescentou convincente: o corpo de carne é uma veste que o nosso Júlio usou de 2 modos diferentes, por nosso intermédio. Usou por Odila e usou por Zulmira, né? 2 corpos diferentes, o mesmo espírito estava no segundo encarnação, que foi filho de Zulmira, com a aparência daquela encarnação, por isso que ela estava achando que ali era o filho dela, né? Que nunca iria imaginar que era o mesmo espírito, essa situação. Até então ela aí não tinha esse entendimento. E sorrindo, como vemos, somos 2 mães partilhando o mesmo amor, né? Então a gente sabe que hoje somos mães, amanhã seremos filhos, seremos irmãs, né? Então temos que estar sempre nos reajustando com todos que estão ao nosso redor, porque hoje nós estamos numa situação, e mais adiante, como será, né? Como ele coloca, um ciclo de aprendizado, né? É uma cadeia, né? Você vai ter que caminhar dentro, isso tudo é aprendizado, você vai ter que aprender o amor de mãe, o amor de filho, o amor de irmão, e vai por aí, o amor de amigo. É por isso que a gente passamos por todas essas situações, para saber conviver com todas elas, né? Isso é aprendizado, crescimento espiritual. Notávamos que Zulmira, admirada, estimaria algo perguntar, mas o choque da revelação como que lhe imobilizara a garganta. Ela ficou paralisada, sem entender nada. Não conhecia, não sabia. Ficou muda, né? Às vezes a gente não recebe uma notícia e ficamos paralisados, sem palavras, emudecemos. Foi o que aconteceu com Zulmira isso no espírito, hein? No plano espiritual. Lá também acontece esses fatos, né? Não é porque está em espírito que sabe tudo, que conhece tudo, não, né? O espírito vai também aprender no mundo espiritual. Quando nós saímos daqui, deste corpo, nós vamos reaprender, voltar a viver, como voltar a viver no mundo espiritual. Como é a situação lá, é tudo diferente daqui, né? No imo d'alma, de certo que algo alterara o campo emotivo. Secaram-se-lhe as lágrimas, ao passo que o olhar se lhe fazia mais brilhante. Aí ele coloca, quando no momento certo, imagina se ela escuta isso tudo antes, quando estava descontrolada de ódio. Aí é que não ia entender mesmo, porque não tinha ouvidos de ouvir. Agora ela já tem. O espírito já está mais preparado, já teve uma evoluçãozinha. Isso é evolução. Vai aos pouquinhos, exatamente, é gradativo, é dosado, é homeopaticamente, né? Essas doses vão chegando, né, para o espírito, ele vai recebendo essas informações aos pouquinhos, até ele ter condições de perceber tudo, de conhecer toda a situação da vivência passada. Porque às vezes tem pessoas que pensam, quando eu morrer, eu vou chegar no mundo espiritual e vou saber tudo o que aconteceu comigo. Não é bem assim não, viu? Não é bem assim não. Para começar, nós nem conseguimos lembrar de tudo. Nós vamos aos pouquinhos, é um processo, né? Do jeito que tem o esquecimento aqui para o mundo físico, tem o esquecimento no mundo espiritual, que vai chegando aos poucos.
Rosane, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Afigurava-se-nos uma estátua viva, de intraduzível expectação. Veja como ela ficou. Sem resistência, deixou-se conduzir pelos braços de Odila até um leito próximo, para ajustar-se ao repouso preciso. Quer dizer, foi necessário, né, ela passar, né, lá por um momento de repouso, quer dizer, um sono. O perispírito também dorme nesses casos aqui, viu? Tem espíritos ainda, o perispírito ainda necessita repousar, e é o caso aqui de Odila. Mesmo estando desprendida pelo sono, teve essa necessidade. Ficou muito atordoada e teve que deitar, é como se ela estava em choque. Então ela tinha que se acalmar, ela tinha que entender a situação, e aquilo foi aos pouquinhos. Então os irmãos ali foram criando um clima, o ambiente todo preparado para que ela possa se equilibrar novamente e começar a entender melhor a situação. Agora sim, pensava Zulmira. Precisava se harmonizar realmente. Começava a compreender. Júlio, prematuramente expulso da experiência material pelo afogamento, ao mundo tornara em nova tentativa que redundara em frustração. Por quê? Por quê? O pensamento dolorido intentava penetrar os segredos do tempo, arrastando-a ao passado remoto, mas o cérebro doía-lhe dilacerado. Realmente, não lhe seria possível, naquelas circunstâncias, qualquer incursão no domínio das reminiscências, mas percebia, enfim, a bondade eterna, que reúne as almas nos mesmos laços de trabalho e esperança do caminho redentor. Lembrou a animosidade fria que experimentara por Júlio, agora após seus esponsais, e o manifesto ciúme que nutria diante das atenções que Amaro lhe dispensava, e reconheceu que a providência divina, ligando-o ao seu coração de mãe, lhe sublimara os sentimentos. Ela começou a fazer uma pequena reflexão e começou a entender a situação de tudo o que aconteceu depois do que Odília lhe falou, né? Lembrou do ciúme que sentia da criança, dele ter desencarnado criança, ainda pequeno, da atenção do pai. E uma coisa muito grande, ela reconheceu, né? A misericórdia de Deus, a bondade divina para com ela e com aqueles. E quando diz aqui, reunião de todos juntos, né? Para trabalharem, para se redimirem. Ainda bem que ela compreendeu isso, né? Tem uns que ainda nem aceitam, não compreendem. E aqui ela teve essa reflexão rápida e não conseguia relembrar mais, né? Porque também ela não teria condições. Agora sentia por ele inexpressável carinho e iluminado amor. Depois que foi mãe do mesmo espírito, agora ela viu diferente. Veja a situação, como é interessante, né? Então, às vezes, quando nós sentimos aversão por alguém, vamos transformar esses sentimentos, vamos trabalhar esses sentimentos, porque um dia nós vamos estar junto com aquele ser a nós para não ter essa dificuldade. Vamos facilitar o trabalho da espiritualidade, não é isso? Contornando as arestas das nossas divergências, que por bobagem nós criamos, e vamos levando isso para outras e outras existências, né? Complicando a nossa trajetória por uma simples palavra, por uma simples, né, atitude, criamos situações comprometedoras. De espírito assim transformado, via em Odila não mais a rival,
mas a benfeitora que, sem dúvida, lhe seguira de perto a transfiguração, porque até então ela achava que Odila, no início, né, do livro aqui, Odila tornou-se, começou a obsidiar Zulmira, e elas se tratavam como rivais. E Odila, no caminhar da história, agora tornou-se tutelada dela. Ela tutelada de Odila, Zulmira tutelada. Ela foi fazer o caminho inverso. O caminho do sofrimento, agora veio o caminho do amor. Né? Criou a desarmonia no lar e depois teve que harmonizar o lar. Porque nós somos nós não causamos o erro e temos que consertar. Nós fazemos as bobagens, temos que consertar. Então, a própria Odila teve que, apesar de ter ajuda espiritual, claro que temos, né? Eles estão sempre ao nosso lado, nos fortalecendo. Mas o trabalho é todo nosso, né? Foi isso tudo que aconteceu aqui. Então, ela não via mais a outra como inimiga, né? Enlaçou-se a ela em pranto silencioso, qual se lhe fora filha, a ocultar-se nos braços maternais. A primeira esposa de Amaro, imensamente comovida, correspondia-lhe às manifestações afetivas, afagando-lhe os cabelos. Convém-lhe o repouso, afirmou Clarence, seu amigo. Qualquer recordação agora lhe agravaria o conflito mental. Ela já tinha passado por todo esse problema, né? De processo obsessivo muito grave, ficou, né, com perturbação mental, até conseguir entrar em harmonia. Foi quando engravidou, começou a se reestruturar, a se reequilibrar, perdeu o filhinho, então entrou novamente naquele estado depressivo, quase desencarna. Então, para ela, não seria necessário conhecer todo o seu passado de ligação com todos eles. Para ela, como ele diz aqui, não iria auxiliar em nada, né? Iria causar um prejuízo maior, iria agravar, como ele diz, né, o conflito mental dela. Exatamente, Elu, né? Ia causar um prejuízo. Odila desembaraçou-se da companheira, deixando-a a sós no descanso justo, e seguiu-nos. Despedindo-nos, o instrutor aconselhou, fosse Zulmira mantida no berçário mais algumas horas. Desse modo, o corpo denso seria mais amplamente beneficiado pelo sono reparador. Quer dizer, que ela permanecesse mais algumas horas adormecida ali junto, né, do berço onde a criança estava, que no corpo físico na terra iria receber o fortalecimento daquele momento, energias salutares para revigorá-la quando ela despertasse, né? Quando ele fala aqui, o corpo denso, né, iria receber amplamente o benefício daquele sono no plano espiritual. Voltaríamos para reconduzi-la à residência terrestre, de maneira a garantir-lhe, tanto quanto possível, as melhoras gerais. Eles a trouxeram e iriam retornar, né? Porque nem todos nós temos condições de ir ao mundo espiritual sozinhos. Muitas das vezes, os nossos guias, mentores espirituais é quem nos leva e quem nos traz, para que nós não nos percamos no caminho, né? Ou espíritos outros que esperam um momento, uma brecha, para se aproveitar de situações e nos induzirmos. E nós ainda, como estamos nessa situação de indução, né, por estarmos em um mundo de prova e expiação, estarmos ainda em estado de imperfeição, não causar mais prejuízo para nós. Então, se estamos em trabalho, sendo auxiliando e sendo auxiliado no mundo espiritual, eles nos conduzem, nos levam e nos trazem. São os nossos tutores, né? Afastamo-nos assim para regressar em breve.
Com efeito, transcorrido o tempo que o nosso instrutor julgou indispensável, tornamos ao lar da bênção para restituir nossa amiga ao ninho distante, quer dizer, ao lar dela. Foram lá buscá-la para trazer de volta para o lar terrestre. O relógio marcava 9 da manhã, quando a enferma, sob a nossa vigilância, despertou no corpo físico. Zulmira, retornando, o equipamento cerebral mais denso, não conseguiu articular a lembrança da excursão que se lhe afigurou então delicioso sonho. Quer dizer, não conseguiu lembrar do que aconteceu, né? O esquecimento, o maravilhoso véu do esquecimento. Então, para ela, ela teve um sonho delicioso, um sonho maravilhoso, mas não conseguia lembrar de nada. Guardava a impressão nítida de que revira o filhinho em alguma parte, e semelhante certeza lhe restaurara a calma e a confiança. Era essa a finalidade do sono e do encontro, para auxiliar no seu restabelecimento, no seu fortalecimento. Então, ela tendo a certeza de que o filho estava bem, onde estivesse, que ela não sabia onde, mas ela iria se sentir bem melhor. Sentia-se mais leve, quase feliz. Evelina, que é a filha, né, a irmãzinha do desencarnado, atendendo-lhe o chamado, identificou-lhe as melhoras, rendendo graças a Deus. A jovem, contente, trouxe Antonina e Lisbela. Antonina é uma amiga que está amparando, e Lisbela é a filha de Antonina. A viúva chegara cedo com a filhinha, com o melhor desejo de cooperar. A doente saudou-as satisfeita. Recordava-se de modo impreciso, da noite anterior, e agradeceu o cuidado de que se via objeto. Aceitou o café substancioso que lhe foi trazido. E tão reanimada se sentia que, sem qualquer cerimônia, confiou a Antonina as impressões renovadoras de que se via dominada. Então, quando nós acordamos assim muito felizes, a gente quer falar, né? Quer dizer, nossa, como eu estou bem, eu tive um sonho, eu senti que foi um sonho maravilhoso. Nós não fazemos isso? Então, a primeira pessoa ao nosso lado, a gente quer transmitir aquilo. É tão maravilhoso esses encontros na espiritualidade, que nós, é como se as pessoas dizem, poxa, acordou com o pé direito hoje, acordou com os dois. Você veio do mundo espiritual flutuando, né? Com esses encontros deliciosos, fortalecido espiritualmente, o corpo de bem com a vida, sorrindo como pessoas. Você acorda sorrindo e você vai acordar mal-humorado. Você dormiu com você mesmo, né? Você acordou com você mesmo. E como é que você vai acordar de mau humor, chateado e aborrecido? Né? O mínimo é acordar bem, sorrindo e feliz, porque você tem um novo dia, uma nova oportunidade para você caminhar. Tem mais 24 horas ao teu dispor. Está acreditado para você isso. Então vamos agradecer a Deus, né? Esse momento, mais um dia, Senhor, que eu tenho, né? Vamos ter esse ânimo, né? Animar o espírito. E tudo ao nosso redor torna-se bem melhor. Permanecia convicta de que vira Júlio e abraçara-o onde e como. Não saberia dizer. Mas o contentamento que a felicitava era bem o testemunho de que recolhera naquela noite benefícios reais. Felizmente, a transfusão de sangue foi coroada de pleno êxito, exclamou Evelina encantada. Sim, disse Antonina concordando, a providência terá sido das mais proveitosas. No entanto, estou certa de que Dona Zulmira terá reencontrado o filhinho no plano espiritual, readquirindo novo ânimo para a luta. Antonina já tem um conhecimento sobre a espiritualidade, ela é espírita.
aqui na Antonina. Então, por isso que ela está comentando com Evelina, depois do relato, né, de Zulmira para ela. Aquela sensação, disse assim, aquela acessão confiante foi registrada pela enferma com sincera alegria. A senhora julga então possível? Indagou a dona da casa, de olhos faiscantes. Como não? Aduziu Antonina, confortada. A morte não existe como a entendemos. Do além, nossos amados que partiram, estendem-nos os braços. Tenho igualmente um filho na vida maior, que vem sendo para mim precioso sustentáculo. A enferma demonstrou invulgar interesse na conversação. Aí ela começou a querer saber o que era isso, como era essa situação, como era esse mundo espiritual, como era que estava lá. Então ela já ficou interessada em querer saber. Realmente, a outra disse que também já tinha um filhinho lá. E tinha essa força, essa certeza, tinha essa confiança de que ele estava bem no plano espiritual. Há momentos na vida em que somos castigados pela fome de fé, e Antonina era uma fonte irradiante de otimismo e firmeza moral. Jesus diz, né, que nós temos que beber a água, aquela água que vai matar a nossa sede e o alimento que vai nos saciar. Para o espírito é esse o alimento, é o conhecimento da vida espiritual, é o que Zulmira está aqui querendo. Ela tem essa sede, ela tem esta fome, então a fé dela é essa. A fé, ela tem a fome do conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre a vida espiritual, sobre o ser imortal que ela é, e ela não conhece. Então é isso que Antonina vai ser para ela, né? Vai ser esse esclarecimento dessa fé. Vai trazer para ela esse entendimento. Evelina e Lisbela retiraram-se para o interior da casa, atentas à limpeza doméstica, e as duas amigas passaram a mais íntimo entendimento. A colaboração de Antonina fora realmente providencial, porque ao deixarmos o domicílio do ferroviário, reparamos que Zulmira, de alma restaurada, ao toque de novas esperanças, mostrava no rosto a tranquilidade segura de abençoada convalescência. Então, meus irmãos, finalizamos aqui esse capítulo vendo a renovação de Zulmira, diante, né, de como muitos poderiam dizer, simples sonho, transformou. E esse simples sonho foi o equilíbrio para ela. E a partir daí, ela buscar o fortalecimento para o seu conhecimento sobre a vida, sobre a verdadeira, né, sobre a nossa vida do Espírito, que nós precisamos alimentá-lo, conhecê-lo, fortalecê-lo. Estamos nos alimentando fisicamente, cuidando do nosso corpo físico, e temos também um trabalho grande para o nosso espírito, cuidar dele com muito carinho, mas com muito carinho mesmo, né? Através desses estudos, desses esclarecimentos, desses ensinamentos, que vai fazer com que nós possamos engrandecermos cada vez mais. Obrigada a todos pela participação aqui conosco, né? Pelo estudo da noite. E vamos convidar o nosso irmão J. Francis para que ele possa fazer a nossa prece de encerramento. Passando para você, Francis. Elisa, boa noite. Boa noite a todos. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, Lisa, aí pelo estudo entre a terra e o céu. Essa passagem muito bonita hoje, né? E todas as quintas-feiras aqui, nesse horário, está ocorrendo o estudo dessa obra de André Luiz.
Bem, então, antes da prece final, estamos aí nos momentos que antecedem ao Natal, né? E desejar a todos um Natal de muita paz, muito amor, muita luz e que principalmente quando estivermos com nossos amigos, nossos familiares, nos lembrarmos do aniversariante, né? Que é Jesus, nosso grande amigo de todos os dias, de todas as horas, e que possamos elevar o nosso pensamento nesse dia consagrado ao seu nascimento. E assim, querido Jesus, agradecemos a Ti esta oportunidade. Mais uma oportunidade de estudo, de estarmos centrados dentro da doutrina espírita para esse ensinamento, esse aprendizado. E assim, querido Mestre, que possamos nesse ínterim caminhar firmes e determinados no propósito de seguir as pegadas do seu exemplo e nos tornarmos aquelas criaturas que o Pai Celestial espera de todos. E assim lhe pedimos, com sua permissão, com a permissão dessa espiritualidade amiga e, sobretudo, a permissão de Deus, esse Pai de amor, de bondade eternas, que possamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus que assim seja.